Olha só, um outro assunto. Um ano depois de receber uma facada durante a corrida eleitoral, o presidente Jair Bolsonaro foi recebido na manhã de hoje por um grupo de cerca de 40 pessoas na saída do Palácio da Alvorada, que cantou parabéns em sua homenagem. O presidente costuma conversar com jornalistas na saída da Alvorada, mas hoje disse que só responderia perguntas sobre o seu aniversário ou então sobre as comemorações de 7 de setembro, dia da independência. Bolsonaro vai passar por uma nova cirurgia prevista para domingo em decorrência da facada. Dessa vez, por causa de uma hérnia que se formou no local da incisão das cirurgias anteriores. Começa com você, Constantino, vai lá. Opa, desculpa, Vitor. Falando sobre a facada que o presidente recebeu e a homenagem hoje no aniversário de um ano. Ele disse que renasceu, né? E hoje completa um ano de vida depois desse episódio. Olha, essa facada aí realmente foi um game changer na eleição, sem dúvida. Isso contribuiu para eleger o Bolsonaro, né? É claro que ninguém deseja uma coisa dessa, mas acabou contribuindo pelo lado mais emotivo de muitos eleitores. Inclusive, muitos adotaram um tom realmente, até porque tem uma base muito forte ali religiosa, adotaram um tom messiânico mesmo, né? Isso virou uma coisa assim, um sinal divino de que ele era quase um ungido para liberar isso tudo no país. E ainda tem a questão do Adélio também, né? Que aí foi considerado realmente louco e tudo mais. Agora, de fato, ele nasceu de novo ali. Agora, de novo, eu volto a repetir que é muito perigoso misturar aspectos religiosos à política. Se tem uma lição que essa decepção toda com a escolha do Aras deveria produzir nos militantes bolsonaristas, é exatamente abandonar de vez o tal sebastianismo, ou seja, aquela coisa de esperar o Messias Salvador que vai vir enfrentar o sistema todo e colocar ordem na casa e consertar o país. Isso não existe. Nós precisamos de indivíduos ajudando a construir instituições republicanas mais sólidas. Claro que alguns fazem diferença, lideranças são importantes, mas cada um é uma peça nesse tabuleiro e precisa fortalecer instituições republicanas. Então, de novo, a facada foi um episódio muito triste, ainda mal explicado para muita gente, né? Mas o fato é que essa coisa de endeusar políticos é o que mais me preocupa a médio e longo prazo em nosso país. Você, Josias? Olha, acho que esse aniversário de um ano do atentado à faca contra o Jair Bolsonaro é uma boa oportunidade para a gente olhar a história pelo retrovisor e através do para-brisa. Primeiro é preciso lembrar que eu acho que a Polícia Federal hoje renovou o inquérito no pedaço que ainda falta esclarecer, que é o pagamento dos advogados do Adélio Bispo, o sujeito que deu a facada no Bolsonaro. Acho que esse é o aspecto que ainda não foi esclarecido. Quem paga pelos advogados, pelos defensores do Adélio? Primeiro, nessa análise que eu estou propondo aqui, primeiro, olhando pelo retrovisor, muita gente diz que a facada elegeu o Bolsonaro. Acho que isso reflete apenas uma parte da realidade. O Bolsonaro chegou ao Planalto empurrado, sobretudo, por 3 fatores. O primeiro foi um esforço pré-eleitoral do então deputado do Baixo Clero. Ele cortou o mapa do país num vai e vem, para o qual ninguém deu muita atenção, inclusive a imprensa. O segundo aspecto o trampolim do antipetismo, a maior força eleitoral de 2018. O terceiro fator foi a facada, que virou um evento de campanha. O bombardeio dos rivais foi interrompido, parte do eleitorado tornou-se solidário ao Bolsonaro e os 8 segundos de propaganda televisiva de que o Bolsonaro dispunha viraram 24 horas de exposição gratuita nos telejornais. A disputa foi marcada por uma ironia, que às vezes a gente esquece, né? Mas os 2 protagonistas da eleição de 2018 participaram de fases decisivas da campanha como estrelas presas. O Bolsonaro atado ao leito de um hospital, recebendo os fluidos da Lava Jato, que estilhaçou não só o PT, mas todo o sistema político partidário, e o Lula na cadeia, tentando cacifar, sem sucesso, o petista Fernando Haddad, que foi até o segundo turno, mas deu no que está dando. E num rápido olhar pelo para-brisa, eu acho que o veneno daquela superpolarização de 2018 invadiu esse novo ciclo inaugurado agora em 2019. Além de se reerguer moral e economicamente, o país agora precisa ser pacificado. E a minha impressão é que o Bolsonaro ele parece desperdiçar a sua hora. Ele deveria fornecer esperança, mas prefere industrializar a raiva. Eu acho que o governo do Bolsonaro seria outro se ele retirasse a raiva do pudim. Fala, Vera.
Acho que eles já esmiuçaram bem o papel que a facada teve na eleição. Eu acho que foi grande, foi um episódio ali definidor, né, um divisor de águas no meio da campanha. Era o momento em que ele estava sob ataque dos adversários nos programas da TV, tinham acabado de começar esses programas. Então ele vinha ali sofrendo ataques do PSDB, de outros partidos que tinham mais tempo de TV do que ele. Estava também na mira nos debates, tinha havido 2 debates até então, e nos 2 ele tinha sido o principal atingido ali por perguntas, o mais buscado pelos adversários, e tinha se saído mal, porque ele não se sai bem quando o confronto é dessa natureza, né, para debater questões propositivas. Ele tinha se embananado em pelo menos uma questão com a Marina e uma questão de jornalistas. O José até participou desse debate, eu acho. Não. O que ele participou foi o que eu participei também, que o Bolsonaro já não foi, o aqui da Jovem Pan. Enfim, foi um definidor por essa questão. Ele ficou resguardado do embate direto, teve o benefício de se humanizar perante uma parte do eleitorado que ainda não era sua, e se galvanizou na população essa imagem de que ele era o capaz de vencer o PT ainda no primeiro turno. Houve uma migração muito forte de votos para o Bolsonaro, um voto útil no Bolsonaro já no primeiro turno. Então eu acho que esse é o aspecto político que a gente tem de analisar do 6 de setembro, um ano depois. Tem também o aspecto humano, foi um atentado gravíssimo, uma coisa odiosa, hedionda, e que o presidente se recuperou muito bem, ou então o candidato, mas graças a uma série de cirurgias que lhe cobraram um preço. Até hoje ele vai fazer uma outra cirurgia ainda de complicações, de pequenas complicações advindas daquilo. Então algo que tem de ser repudiado. E assim como a gente não deve querer instigar teorias como essa que o Bolsonaro tenta fazer, uma mistificação em torno da facada, um novo nascimento, essa questão algo religiosa em torno de um acontecimento lamentável, também é muito bizarro que o PT e a oposição tentem fazer teoria da conspiração oposta. Não houve a facada, foi algo fraudado, uma coisa absolutamente inaceitável, porque todos vimos a facada, vimos as cirurgias, vimos o Adélio preso. Então, que não se tente usar esse episódio com fins políticos menores, nem de um lado e nem de outro. Viu? Fala, Constantino. A postura do Lula e dos petistas é asquerosa nesse aspecto, mas é o que se espera deles. E o médico até hoje fica rebatendo essas teses conspiratórias espalhadas. Mas um ponto importante que eu queria trazer só como gancho do que a Vera disse, é que essa facada afetou também uma outra coisa, que foi o seguinte: o filho Carlos, que o presidente acabou de falar de novo numa outra entrevista agora, por um desses sites mais bolsonaristas, que foi fundamental para sua vitória e tudo, que estava no carro, armado com ele, né? Vamos lembrar dessa cena meio chocante no dia da posse. A facada afetou muito a paranoia que já era grande no Carlos. Então, eu acho que isso tudo vem ao encontro daquilo que eu estava falando nos blocos anteriores, em relação à paranoia e à bolha fechada do presidente com seu núcleo duro, se fechando, né, se blindando contra todo tipo de crítica e da lufada de ar fresco que vem dessas críticas, né? Então, eu acho que isso ajudou muito a ficar essa postura cada vez mais beligerante, cada vez mais intransigente e agressiva do bolsonarismo fechado nesse grupo, né, por causa da facada e da reação que isso produziu no Carlos.